Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre o perfeito fundamento, o fundamento da justiça, que é o nome que está acima de todos os nomes. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz que foi-lhe dado um nome que está acima de todos os nomes. E qual é esse nome? É Yahshua. Por quê? Porque é um nome teofórico. Por quê? Porque é o nome que traz a salvação. Se vocês prestarem atenção, Shá quer dizer salvação, quer dizer salvador. E o nome do Pai já está no nome do Filho, que é Yahweh, né? Formando Yahshua. Né? Yahshua é a salvação, o nome que foi escondido. Escondido por quem? Pelo sistema, pelos escribas, pelos fariseus, os copistas, que eles foram transliterando as escrituras. Né? Nós estamos mais ou menos na quinta tradução da Bíblia. E aí, cada tradução que eles faziam, ele colocava o nome verdadeiro de fora. Na verdade, o nome verdadeiro nunca foi colocado. Na primeira tradução que foi feita, continha o nome verdadeiro. Estava lá porque foi Moisés que fez, foi no hebraico. Na segunda tradução, que foi do hebraico para o grego, começou-se a corrupção. Começou-se a esconder o nome, começaram a maquinar, começaram a tramar. Por quê? Porque ele era o Salvador, meus irmãos. Essas pessoas fizeram isso para que o nome da salvação, o nome do Salvador, fosse escondido, cumprindo-se aí, né, aquilo que está escrito no livro do profeta Irmiá, o profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Então, meus irmãos, voltando ao fundamento verdadeiro, por que Yahshua é o fundamento verdadeiro? Porque é o nome que traz salvação, é o nome que se cumpre as profecias, se cumpre aquilo que está escrito. No livro de Lucaial, Mical, ele recebeu um nome no trono do Todo-Poderoso Yahweh. E ele foi até Mariã. Quando chegou lá em Mariã, ele disse: salve a agraciada mulher, de ti nascerá o Salvador. O nome tem que trazer salvação, o nome tem que ser teofórico. O nome tem que conter a salvação. E Yahshua contém a salvação e contém o nome do Pai. Então se cumpriu as profecias, né? Se cumpriu aquilo que o anjo falou, se cumpriu aquilo que Yahweh entregou para o anjo. Né? E Mariã recebeu. Né? E no 8º dia, Yahshua foi circunciso. E aí o homem perguntou qual será o nome do menino. E ela foi respondeu. Ela foi obediente, ela foi fiel. Ela foi disse, é Yahshua. Né? Então ele foi colocado esse nome. Uma pessoa quando nasce, meus irmãos, eles recebem um único nome. E a pessoa quando morre, aquele nome que ele recebeu vai para a cruz, né? No cemitério. É colocado lá, né? Porque uma pessoa só tem um nome. No livro de Mateus, no livro de Matitial, o que é que diz aqui no livro de Mateus? Para vocês terem ideia, meus irmãos, como realmente se cumpre as escrituras e se cumpre com aquilo que está escrito no nome de Yahshua, né? O perfeito fundamento. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: e dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, o que é que diz? Diz assim, meus irmãos: e foi-lhe dado um nome que está acima de todos os nomes. Esse é o fundamento perfeito, é o fundamento verdadeiro. E por que esse nome está acima de todos os nomes? Porque nenhum nome desse é teofórico. Nenhum nome desse traz em si a salvação. A Escritura diz que o nome tem que trazer a salvação. O nome tem que vir contendo salvação, contendo Salvador. Se no seu nome, irmão, que você invoca, se o seu nome que você ora não traz a salvação, pode sair daí. Porque a Escritura diz que Satanás, ele é astuto. Por isso que ele enganou Adão e Eva. Lá no livro de Gênesis, Mundial, ele foi até a mulher, perguntou: mulher, o que tu fizeste? Aí a Eva foi e falou: foi a serpente que me enganou, ela me iludiu. Satanás é astuto, ele sabe o que está fazendo. Então, nós temos que estarmos diante da salvação. Foi revelado para nós, a igreja de Filadélfia, o nome que traz a salvação, o nome que está acima de todos os nomes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2, diz assim: debaixo do céu é o céu de toda a terra. Não há outro nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Qual é esse nome, meus irmãos? Pelo qual nós devemos ser salvos. Tem que trazer salvação, tem que conter salvação. Então,
Quando nós estamos dentro desses tempos babilônicos, lá desses tempos babilônicos, eu já estive lá, né? Lá eles invocam 72 nomes. Se você invoca um nome errado, se você recebe um ruache, um espírito do erro, o que acontece? Você vai sofrer. Lá dentro estão em sofrimento. Uns rodam, outro bate com a cabeça, outros caem que nem morto. E isso não é o ruache da verdade, isso é o ruache do erro, o ruache do engano que está fazendo os irmãos sofrerem desse jeito, né? Se cumprindo aí aquilo que está escrito, porque eles estão na verdade, eles não estão no fundamento verdadeiro, que é o nome Kadosh, que é o nome que vem do tetragrama sagrado, né? Yud Rei Vav Rei, YHWH, que quer dizer Yahweh. Nós temos que estarmos aí, porque esse é o nome do Pai, o nosso Abba. E Yahusha é o nome do Filho. Yahusha é a salvação, Yahusha é o Cordeiro. E por que eles rejeitaram o Cordeiro? No livro de Isaías, no livro de Inchaial, livro de Isaías, eu vou abrir aqui para todos vocês, o livro de Isaías, Inchaial, capítulo 50, Isaías, capítulo 53, versículo 1. O que é que diz aqui? Capítulo 53, versículo 1. Eles rejeitaram primeiramente o nosso Messias, meus irmãos. Por quê? Porque o nosso Messias vem montado num burrico. Por quê? Porque o nosso Messias, ele era humilde, ele era simples. Porque o nosso Messias, quando eles realizavam os milagres, as pessoas não acreditavam no que eles estavam fazendo. Muitas pessoas, dentro daquelas 5.000 pessoas que estavam ali, eles não acreditavam no Salvador, eles não acreditavam no Messias, simplesmente estavam ali para ver um milagre. Mas eles não tinham interesse de saber que ele era o filho de Yahweh. Livro de Isaías, Inchaial, né, o profeta, capítulo 53, versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa anunciação? E a quem se manifestou o braço de Yahweh? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Não havia boa aparência. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, diz que aquele que estava sentado no trono tinha aparência de pedra de jaspe. Pedra de jaspe, né, meus irmãos? Né? Então, o que é que está acontecendo? Trocaram o fundamento da verdade, trocaram o cordeiro. Né? E o nosso cordeiro, ele não aparentou ter uma aparência como daqueles imperadores romanos naquela época. É o que aconteceu. Quando eles viram o nosso cordeiro, eles não acreditaram. A Sagrada Escritura diz que ele não tinha boa aparência, não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Então não era um homem bonito. E eles não acreditavam nisso, que ele fosse o Messias, que ele fosse o libertador. Esse foi um dos motivos. Eles negaram a salvação, negaram o cordeiro e puseram o cordeiro no madeiro e mataram o nosso Messias. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, já havia nos alertado sobre isso. Já estava falando, né, que eles poderiam mexer, trocar, né, o fundamento verdadeiro. Né? No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o que é que diz aqui? Diz isso, meus irmãos. Para a gente ter cuidado. Shaul estava falando que Satanás é astuto. Satanás sabe labiar, Satanás tem conversa. Foi assim que derrubou Eva, né? Ela foi iludida, né, pela lábia de Satanás. Né? Então, ele colocou desse jeito aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há no Machia e Yahusha, né? Yahusha era simples, humilde, né? E nós temos que aparentarmos. Quanto mais nós falamos de Yahusha, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos os céus, mais nós somos moldados, né, na aparência do filho de Yahweh. Simples, humilde, obediente, é isso que nós temos que ser. Então Yahusha era simples. Porque se alguém vindo anunciar, pregar-vos outro Yahusha que nós não temos anunciado, ou se recebeis outro ruache que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, por razão sofrereis. Por isso que eles estão sofrendo, meus irmãos. Estão em grande sofrimento nesse tempo babilônico, né? Porque um chama um nome, o outro invoca outro nome, o outro clama outro nome. São 72 nomes
que eles estão invocando. E as escrituras, ela não nos ensina isso. Você, quando lê a escritura, nós estamos vendo todo o tempo a escritura falando no nome, né, do Todo-Poderoso. Que o Todo-Poderoso tem um nome e que o Todo-Poderoso Yahweh, ele tem um povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o que é que diz aqui? Diz o seguinte, vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Só existe um nome. Não existe vários nomes, não existe. Por quê? Porque não foi permitido fazer isso, meus irmãos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, o que é que diz aqui? Capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: segundo o resplendor de Yahweh que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Prestar atenção que o Senhor está dizendo. Então a pessoa, quando vai construir um templo desse, templo babilônico desse, eles colocam vários nomes. Estão dando nome de outras pessoas já dentro desses templos. Então estão criando outros fundamentos. Nós não temos que estarmos nesses fundamentos, meu irmão. Nós temos que estarmos no fundamento da verdade, o fundamento da justiça, no nome verdadeiro, o nome que o anjo, né, Micael, trouxe lá de cima do trono, que ele recebeu de Yahweh, lá de cima do trono, foi até Maria, passou para Maria um nome, Maria passou para o seu filho. É tanta verdade que Yahshua, quando ele mergulhou nas águas, quando Yahuana mergulhou Yahshua nas águas, o que aconteceu? O Ruach Kadosh desceu sobre Yahshua, repousou, confirmando aí as escrituras, confirmando a vontade de Yahweh na terra. Então, o apóstolo estava falando para nós que não se pode pôr outro fundamento naquilo que já existe, naquilo que já foi posto, que foi Yahshua. Esse é o fundamento, nós não podemos criar outro fundamento, meus irmãos. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Vai passar pelo fogo, tudo aquilo que foi feito pelo homem, tudo aquilo que foi mudado, tudo aquilo que foi alterado. Nós não podemos, meus irmãos, mexermos nas coisas do céu. O que veio do céu nós temos que aceitar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. O que é que diz aqui? Diz o seguinte. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte: edificado sobre o fundamento de quem? Dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos, eles conheciam quem era Yahshua. Eles conheciam que era o Salvador, eles conviveram com o Salvador, eles sabiam que ele era o Messias, eles sabiam que ele era o Filho de Yahweh, eles sabiam que ele era o ungido, o escolhido, o Kadosh, o separado, o Filho do Todo-Poderoso. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que os profetas, eles anunciaram, como o profeta Ishael anunciou, que deveria morrer no madeiro. Inclusive, Yahshua falou para os seus discípulos que ele deveria passar por aquilo, que ele deveria morrer no madeiro. Edificado sobre os discípulos e os profetas, de que Yahshua Mashiach é a principal pedra de esquina. Não se pode tirar a principal pedra de esquina. Se você tirar a principal pedra de esquina, se você tirar o fundamento, se você tirar aquele alicerce que você começou a construir a obra, se você começar a procurar, buscar outros nomes, se você estiver invocando 72 nomes, se você estiver no meio dessa Babilônia, no meio dessa confusão, não há salvação. A Escritura nos diz isso. Só há salvação pelo nome verdadeiro, pelo fundamento verdadeiro, por aquilo que se saiu do trono do Todo-Poderoso. O que foi que saiu do trono do Todo-Poderoso? Foi o nome. Por isso que esse nome está acima de todos os nomes. Por quê? No meio desses 72 nomes não tem um nome que se compare ao nome de Yahshua, não tem um nome que traga salvação, como o nome de Yahshua traz. Então, meus irmãos, essa é a verdade. E essas pessoas, eles rejeitaram, os fariseus, os escribas, eles rejeitaram a salvação, não quiseram a salvação. E é o que aconteceu, mataram o nosso Messias, puseram ele no madeiro, e aí mataram os discípulos,
E aí apagaram o nome do Salvador da face da terra. Mas hoje, meus irmãos, nos tempos de hoje veio a revelação. Os 144 mil, os remanescentes, os escolhidos, os ungidos, os chamados para a boa obra, para a anunciação. Por isso que eu falo para os irmãos, igreja, meus irmãos, somos nós. Nós somos igreja. Quanto mais nós falamos do nome de Yahshua, mais nós nos edificamos, mais nós nos purificamos. Quanto mais nós anunciamos nos quatro cantos da terra, falando das Sagradas Escrituras, falando sobre as cores do céu, mais nós nos purificamos. Nós temos que sermos igreja. Igreja não é um templo de pedra. Igreja somos nós que falamos os nomes Kadosh, os nomes que estão salvando, os nomes que estão libertando. É o nome do Todo-Poderoso. O nome do Todo-Poderoso está no nome do Filho. Yahshua está no nome de Yahshua. Né? O tetagrama sagrado e o de rei Vav-Rei, contempla o prego na mão, né? Yahweh salva, Yahshua é o Salvador, né? Está no nome do Filho, né? Se cumprindo as profecias, né? Do que o anjo falou para Mariana. Salva a agraciada mulher, de ti nascerá o Salvador, de ti nascerá a salvação. O nome tem que trazer salvação. Então, meus irmãos, Yahshua é o nosso Salvador e se cumpre as profecias. Nós não podemos, meus irmãos, buscar outro fundamento, nós não podemos estarmos fora de outro fundamento para que nós não sejamos enganados por Satanás. O que Satanás quer é que o nome de Yahshua seja apagado da memória, seja apagado da face da terra e que as pessoas não busquem a salvação e não sejam salvas. Nós estamos aqui para falarmos da salvação, para falarmos do Salvador. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte. Capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina do Mashiach, né, se apartando das doutrinas do Mashiach, quando você dá ouvido para a serpente. Isso aconteceu, meus irmãos, no concílio de Nicéia, quando eles sentaram, né, eles adentraram os falsos profetas, eles adentraram na igreja do Mashiach, trouxeram dogmas de homem. Né? A grande Babilônia, né, a igreja católica, só ela inseriu, né, 600 e poucos dogmas de homens criados pelos homens. Né? E com isso se corrompeu-se a igreja do Mashiach. Né? Então, o apóstolo Paulo foi exortou, o apóstolo Paulo foi nos alertou. Né? Eu temo que a serpente engane vocês, façam com que vocês vão após outro, né? Vão procurar outro. Né? E a igreja foi. Mas hoje, não. O Todo-Poderoso está tirando pessoas, está tirando os remanescentes, está tirando os Yaldins, né, de dentro desses templos e está trazendo para fora. Eles estão ouvindo a voz do bom pastor. Né? Ele disse, eu sou o bom pastor de vocês. E aquele que for ovelha vai ouvir minha voz, vai vir para fora. Igreja quer dizer sair para fora. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina do Mashiach, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Yahweh, e da doutrina da imersão e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo do Altíssimo. É isto que faremos, se Yahweh nos permitir. Nós temos que falar que Yahshua ressuscitou dos mortos, nós temos que falarmos da imersão, nós temos que falarmos da ressurreição. É que Yahshua ressuscitou dentre os mortos, que Yahshua é o Mashiach. Portanto, meus irmãos, eu espero ter esclarecido um pouco, né, sobre o perfeito fundamento, né, sobre o nome que salva, o nome que liberta, o nome que cura, que é Yahshua. Né? Contemple o prego na mão para destruir o olho. Este é o nome, meus irmãos. O nome que vai vir, vai descer do céu. Ele vai descer do céu e com aquela pedra ele vai esmagar aquela imagem na boca do Nabucodonosor. E Yahshua é a pedra, né, principal da esquina. É o fundamento verdadeiro a qual nós temos que estarmos, a qual nós estamos salvos. Shalom, meus irmãos.